povo que habitava no meio das trevas viu a resplandecente luz na pessoa do Senhor Jesus. Eu tenho uma mensagem muito especial para o seu coração nessa noite. Peço a especial gentileza que você educadamente me dê toda a sua atenção, porque em algum momento da mensagem Deus vai falar com pessoas aqui. Eu não sei o seu estado, eu não sei a sua situação, eu não sei o nível de desespero, de urgência, mas uma coisa eu sei: o Deus que tudo sabe está aqui. Marcos capítulo 5, eu começo pedindo perdão porque será uma leitura um pouco extensa, exatamente por isso que eu pedi para você se sentar, para não te cansar tanto. Me acompanhe, capítulo 5, o versículo 1 a seguir. E chegaram a outra banda do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém o prender, porque tendo sido muitas vezes preso com cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e as algemas em migalhas, e ninguém o podia amansar. Até onde eu sei, a palavra amansar, dificilmente a gente a emprega quando nós nos referimos a uma pessoa. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que a palavra amansar a gente emprega quando nós estamos nos referindo a animais. Amansa esse boi, eu vou amansar esse cavalo. É assim ou não é, irmãos? Se não for, pode dizer, é assim ou não é? Mas veja que numa descrição do quadro deste homem, a comparação aqui é das piores. É das piores. O homem é comparado a um animal irracional. Vejamos. Versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, aí a coisa muda. E quando viu Jesus, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, dizia: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormentes, porque dizia: sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Não era apenas um espírito, não era apenas um demônio que se apossava deste homem, eram muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para estes porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou num despenhadeiro abaixo. E eram quase 2.000.
e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que havia acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então eles celebram a libertação, mas lamentam a perca material, protótipo da nossa sociedade, onde coisas tomam o lugar de gente, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele, com Jesus. O endemoniado está dizendo: Senhor, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu subir no barco. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor, e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Quantos dizem amém? Queridos, 31 minutos eu tenho para a exposição desse texto, desses 20 versículos. Vamos correr e vamos tentar, eu vou tentar te dar aqui o melhor que esse texto pode nos oferecer. Eu gostaria de usar aqui alguns minutos iniciais, a guisa de introdução, para que você possa entender o contexto do que está acontecendo aqui. Eu gostaria de te situar, te ambientar no que está acontecendo. Eu sei que nem todo mundo gosta de geografia, mas se você pegar um mapa hoje de Israel, você vai ver que Israel é uma faixa bem estreita e comprida. E lá em cima, no norte, tem um mar chamado Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. É a mesma coisa, às vezes muda o nome. Do lado de cá, do lado ocidental, são aquelas cidades que a gente conhece na Bíblia: Betsaida, Cafarnaum, Tiberíades, Betânia, onde o Senhor Jesus desenvolveu a maior parte do seu ministério e onde ele operou a maioria, se não quase todos, os seus sinais e milagres. Só que nós não podemos ler Marcos capítulo 5 sem fazer isso daqui, uma página para trás, porque é muito importante, vai te dar uma amplitude maior de compreensão quando você lê o texto anterior. E quando você lê o texto anterior, sabe o que está nos contando? Está nos contando que um dia Jesus subiu no barco e atravessou para a outra margem, que é a margem oriental, que era uma margem que ninguém ia, judeu nenhum atravessava. Por quê, pastor? Porque lá era uma região de pessoas que não tinham os mesmos princípios éticos, sociais que nós. Eram pessoas mal afamadas, eram pessoas que não tinham as mesmas observâncias. Então eram pessoas desprezadas. Aquela região do lado de lá, do outro lado do lago ou do mar, era chamada de a Galileia dos gentios. Eram pessoas que criavam, por exemplo, porcos. Na história que nós lemos aqui, você viu a figura do quê? Do porco. E na cultura judaica, o porco é um animal
imundo, desprezível. O judeu não comia porco, o porco era imundo, o porco não fazia parte da dieta do povo de Israel. Mal sabendo o que estavam perdendo. Então, aí o que acontece? Ninguém ia para esse outro lado. Então era um lado desprezado. Era um lado onde as pessoas estavam em densas trevas. Era onde as pessoas não tinham conhecimento de Deus. Deixa eu ver se desse lado aqui alguém vai entender. Eram gente que estava esquecido. Eram pessoas que diziam para si mesmo: a nossa vida estagnou, a nossa vida acabou. Nós vivemos em um lugar completamente envolto em trevas. Nós não temos chance, nós não temos perspectivas, nós não temos horizontes. Mas a palavra diz que o povo que habitava no meio das trevas viu a resplandecente luz na pessoa do Senhor Jesus. Então perceba, essas pessoas que estavam do lado de cá, presta atenção. Essas pessoas que estavam do lado de cá eram pessoas que estavam algemadas espiritualmente. Eram pessoas que viviam uma espiritualidade doentia, amarradas por Satanás, escravizadas pelo inimigo. E, ademais disso, o pessoal do lado de cá, que tinha o templo, que tinha a palavra, que tinha essa coisa toda, ninguém ousava atravessar para o lado de lá. Porque era um povo incomum, era um povo que não se parecia com a gente, era um povo que a gente taxava como perdidos, como gente que não tinha mais jeito. Eu não sei se eu estou pregando para alguém assim, eu não sei se eu estou pregando para alguém que já ouviu: você não tem mais jeito, você não tem mais volta. Se tiver alguém assim aqui, ouça, essa palavra para você. O que importa é o que Deus diz sobre você. As pessoas podem até dizer que para você acabou, que não tem mais jeito. Eu tenho uma notícia para te dar: os homens jamais poderão colocar um ponto final na sua história. No máximo colocarão uma vírgula, mas Deus vai chegar e dizer: eu continuo escrevendo a sua história. Então Jesus entra no barco e começa, Ezequiel ressuscitou, e começa a remar. Você é bom de Bíblia. O que aconteceu no meio da travessia? Não foi uma tempestade, foi uma grande tempestade. E aí aconteceu aquela coisa toda, você já conhece a história, eu preciso entrar no texto. E aí Jesus repreendeu a tempestade. Mas aqui nós temos o uso de uma palavra incomum para se referir a uma intempérie do tempo, uma ação da natureza. A gente não repreende sol, a gente não repreende chuva, a gente não repreende vento, a gente não repreende ondas do mar. O que a gente repreende? Fala para mim. O mal. A gente repreende o mal, a gente repreende a ação demoníaca. Então, presta atenção, me ajuda aí, tá? Me ajuda. Do lado de lá do mar tem gente precisando receber libertação. Jesus sobe do lado de cá no barco e no meio do mar sobe o quê? Uma tempestade. Quem que jogou essa tempestade? Quem que você acha que soprou essa tempestade? Porque quem domina, quem apreende, quem prende, quem algema, quem amarra as pessoas que estão aqui, querem a todo custo impedir que o Salvador, que o Libertador chegue aqui. Porque os demônios sabem que quando Jesus pisar aqui, é o seu fim, é o fim daquela prisão, é o fim daquela vida amargurada, aquela vida de vícios. Então eles sopram a tempestade, mas Jesus está conectado. Jesus não olha o tempo. Será que a tempestade vai acabar? Deixa eu ver como vai estar o tempo amanhã. Não, Jesus sabe o que é o mundo espiritual. Jesus levanta a mão e diz: ei, eu te repreendo.
Aí você vira a página, senão eu vou ficar pregando no texto da tempestade. Você vira a página e o primeiro versículo 1 diz assim, ó: e chegaram a outra banda. Ninguém dá importância para essa primeira frase. Por quê? Os desavisados leem o texto do gadareno e desprezam o contexto que veio antes. Só que quando você toma nota do que veio antes, a tempestade, para tentar impedir Jesus de chegar do outro lado, aí você celebra, aí você glorifica, quando você lê essa frasezinha: e chegaram. E chegaram a outra banda do mar. Houve impedimento, houve dificuldades, mas quando Deus tem um propósito, nada pode impedir. Ei, chegou a outra banda, ele vai chegar. Chegou a província dos Gadarenos. E aí o texto diz, eu quero ser um pouco mais sucinto, o texto nos dá uma descrição deste homem antes da chegada de Jesus. O texto me mostra, é um retrato pintado por um belíssimo autor. É um retrato do que é o homem sem Jesus. É um retrato do que o inimigo pode fazer com uma pessoa. A Bíblia diz que este homem, ele foi privado do convívio social. Primeira coisa que Satanás faz. Este homem foi privado de um convívio social normal. Porque a Bíblia diz que ele morava onde? Onde ele morava? Nos sepulcros. Está no singular ou no plural? Plural. Aonde tem muitos sepulcros. Como é o nome disso? O cara mora onde? No cemitério. Meu irmão, o cemitério não é lugar de gente viva morar. Cemitério mora quem já morreu. Só que esta é a obra de Satanás. Satanás, ele deseja antecipar a sua morte. Esse lado não entendeu, eu vou tentar desse lado aqui. Satanás, ele deseja que você apenas continue existindo, porém sem vida. Tem gente que está assim, ó. Respira, os sinais vitais funcionam todos, você come, você dorme, você acorda, mas a vida mesmo não existe mais. É Satanás que faz isso, ele antecipa a morte. Você não sonha, você não projeta, você não tem mais perspectiva. Eu vou alcançar, eu vou ter isso, Deus vai me ajudar, eu vou casar, eu vou ser mãe, eu vou ser pai, eu vou ter empresa, eu vou ser servo de Deus, eu vou ser crente em Jesus. Fique atento, porque Jesus vai fazer coisas aqui hoje. O homem foi privado, número 1, do convívio social. O que é o convívio social? É você morar no seu bairro, é você comprar pão de manhã, é você ter o convívio normal, acorda, trabalha e volta, almoça e tal, esposa, família, filhos, isso é o convívio normal. Só que a Bíblia está dizendo que esse homem deixou a sua casa, porque depois lá no final Jesus manda ele ir para casa. Então a Bíblia diz que ele tem uma casa, se ele tem uma casa, ele tem uma esposa. E Jesus diz, vai para os teus, então ele tinha filhos. Só que Satanás priva do convívio social e do convívio familiar. A segunda obra de Satanás foi destruir a casa deste homem. Este homem não mora mais em sua casa, ele mora no cemitério. Ei, estou pregando para a gente aqui que a vida é um velório contínuo. Estou pregando para a gente aqui que por fora está pintado, está bonito, você até consegue esboçar um sorriso amarelo, mas por dentro, só Deus sabe como está.
suas lutas, suas angústias internas, suas pelejas, suas ansiedades, suas frustrações, suas decepções, tudo aquilo que você viveu, passou, ouviu, sentiu, tudo aquilo que disseram a você, todas as palavras malditas que disseram a você, isso era uma antecipação da sua morte, é a obra que Satanás faz, mas ainda bem que a palavra de Deus diz que para isso veio Jesus, para desfazer as obras do diabo. Essa antecipação, levante a mão por favor, se você puder, levante a sua mão. Essa antecipação que Satanás deseja incutir na sua vida, da sua morte, você viver, você vai continuar existindo, respirando, mas você é um morto vivo, você não sonha, você não planeja, você não celebra as conquistas, porque você acha que para você não tem mais jeito. Eu vim aqui como um profeta de Deus para te dizer: Jesus vai pisar no seu território, Jesus vai pisar na sua casa, Jesus vai chegar na sua família, o qual tinha suas moradas nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém o prender. Porque tendo sido muitas vezes preso, esse homem estourava as algemas, se tornou como que um animal, perdeu seu controle emocional, o diabo o adoeceu, esse homem ficou completamente desnorteado, sem o convívio familiar, sem o convívio social, emocionalmente derrotado, morando em um lugar que não era o seu. Eu estou te apresentando o que Satanás faz com uma vida. Eu estou te apresentando o que o diabo pode fazer quando nós deixamos brechas abertas. Eu estou te dizendo o que o Satanás pode fazer na vida do ser humano. E eu tenho certeza que você conhece alguém que beijou a lona, que desceu o fundo do poço, porque não vigiou. Gente que não vigiou, gente que brincou com Satanás, gente que brincou com o diabo, gente que conhece a palavra, mas não levou as coisas a sério. O homem morava no cemitério, mas tinha casa. O homem deixou família e foi morar sozinho. Junto à companhia dele eram os cadáveres. Que coisa horrenda, que coisa horrível, que coisa amarga, que coisa doentia. Ei, a palavra de Deus diz que Jesus quer nos dar vida e vida em abundância. Ei, esse pensamento que circunda a sua mente, derrota, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso, eu acho que é divórcio mesmo, não vai ter jeito, eu acho que eu acho que eu vou até tirar a vida. Ei! Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo. Eu profetizo aqui em alto e bom som: Jesus vai desfazer as obras do diabo. Pastor, eu quero é ficar sozinho. É cemitério. Pastor, não quero ver ninguém. Cuidado. E os cemitérios naquele tempo não eram como os nossos. Os cemitérios eram em cavernas esculpidas nas rochas. Então tinha muita lasca de rocha. E este homem começa a se ferir com as rochas, com cascalho. E ele começa a se ferir. Retrato da nossa sociedade.
Gente que é privado do convívio, gente que sai do que Deus planejou. Deus não planejou que ninguém viva em um cemitério. Deus planejou que você tenha sua esposa, o seu marido. Deus planejou, é isso mesmo, que a gente trabalhe. Hoje eu cheguei da rua em casa tarde, o dia todo para lá e para cá, resolvendo coisas, trabalhando, servindo a obra. Fui fazer uma visita, um irmão em Cristo que está no fim dos dias, e para lá e para cá, mas cheguei em casa, tomei meu café, comi meu pão, a minha esposa que comeu, porque eu não como pão, mas comi outra coisa, e tomamos, e é isso é o que Deus planejou, isso é o que Deus planejou para a sua vida. Andava sempre, versículo 5, andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Como que era a vida desse homem? Era uma vida desnorteada. Ei. Só que o texto diz assim, ó. A palavra de Deus diz assim, ó. Versículo 2. E saindo ele do barco. Quem saiu do barco? Jesus. Então presta atenção. E saindo ele do barco. Então Jesus chegou, venceu a tempestade e chegou aqui do outro lado. Aí quando Jesus fez assim, ó, saiu do barco. O barco está onde? No mar. Ali, o barco está na água. Então quando Jesus fez isso daqui, ó, que botou o pé em terra, a coisa começou a mudar. Olha o texto, olha para a Bíblia. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. Quando Jesus pisa, a presença, quando Jesus pisou, então a presença de Jesus está aqui, sim ou não? Então quando Jesus pisa, a presença de Jesus atrai. Aleluia. Vou falar até você entender. A presença de Jesus puxa. A presença de Jesus resgata. A presença de Jesus liberta. Ei, levante a mão por gentileza. Se não quiser levantar, não tem problema. Mas, por favor, Jesus vai pisar no seu território. Pastor, a empresa está uma confusão. Jesus já está botando o pé lá. Pastor, minha casa, meu casamento, agora nos últimos dias está marcado por muitas discussões, desavenças, brigas, contendas, desentendimentos. Ei, Jesus vai pôr o pé aí. Jesus está chegando. Jesus vai pôr o pé nesse território. E quando ele põe o pé, não dá para diabo, não dá para demônio resistir. Se você crê nesta palavra, levante a tua mão e adore. Para quem venceu o demônio que levantou a tempestade no percurso, vencer mais esse aqui não seria difícil. Agora veja, irmãos, a Bíblia não me disse de 10 pessoas, a Bíblia não me falou de 100 pessoas, não tem uma multidão do outro lado, só tem quantas pessoas? Uma. Agora, a partir de uma, o que Jesus fez na cidade toda? Através de uma pessoa. Ei, eu tenho uma notícia boa para te dar. É na sua casa, é você que Deus quer usar. Pastor, mas lá em casa é só eu. Então, é você que Deus quer usar. Ei, você não entendeu ainda? É você que Deus quer usar. Não, pastor, é porque todo mundo, ninguém me acha legal, todo mundo fala que eu sou crente chato, mas é isso mesmo, você é diferente, a luz de Jesus brilha em você, mas é você que Deus vai usar.
Agora escute, irmãos. Eu caminho, preste atenção e nós vamos orar. O texto diz assim, irmãos. E quando viu Jesus desce do barco, missionária Viviane. Já vai sair, irmã? Peguei no flagra, hein? Presta atenção, quando Jesus pisa o pé, quem que vem? O homem. Mas pastor, ele está todo cheio de demônios. Mas a presença de Jesus é maior do que tudo. Talvez você conhece alguém, ou talvez é você mesmo, ou talvez você está aqui intercedendo por outra pessoa, um parente, o marido, a esposa, o tio, o filho, o neto, sei lá o quê. Mas talvez você está aqui, essa mensagem está encaixando, e você diz, rapaz, ali é só Jesus, ali é um poço, está pingando demônio. Não, ali não tem jeito não. Ei, quando Jesus bota o pé, atrai. E vai vir do jeito que está. O homem não veio, não chegou na presença de Jesus liberto. O homem veio cheio de demônio. Porque o poder de Jesus é maior do que o poder das trevas. Meu irmão, esse culto é um culto de batalha espiritual. Esse culto da terça-feira é um culto de guerra. É um culto de guerra, tem gente aqui batalhando pela vida de outra pessoa, tem gente aqui fazendo a campanha. Você pegou o papelzinho, escreveu a vida de alguém, o nome de alguém, melhor dizendo, Senhor, liberta essa vida, Senhor, salva essa vida, Senhor, restaura essa vida. Ei, e Jesus vai fazer, Jesus vai fazer. Agora, veja, irmãos, que o homem veio, versículo 6 diz assim, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Esse adorou aqui também pode significar um ato de se prostrar. É um ato de se encurvar. Então o homem vem possuído de demônios e ele se curva perante Jesus. Porque os demônios que estão nele tiveram que reconhecer a autoridade que há em Jesus. Só que o texto diz assim, quando viu Jesus de longe, o adorou, correu e adorou, e clamando com grande voz dizia, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aí diz assim, conjuro-te que não nos atormentes, que não me atormentes, porque dizia, sai deste homem. Agora presta atenção, quando o endemoniado chegou e se encurvou, Jesus tinha visão. Esse ato de adorar era uma questão, era fake. Porque o texto diz que os demônios disseram, não nos atormentes, porque Jesus dizia, sai deste corpo, sai desta vida. E aí o homem, possesso de demônios, tenta fingir um culto a Deus. Isso aqui é forte, irmãos, presta atenção. O homem tenta fingir uma vida de devoção, mas o demônio estava lá dentro ainda. O homem até vinha para o culto, mas o Satanás estava lá dentro ainda. O homem até se encurvou, mas o desejo suicida estava lá dentro. O homem até se curvou, mas a questão depressiva, estava lá dentro ainda. Só que Jesus, ele vê além do alcance. Jesus não se deixa seduzir por adorações ou falsas adorações ou falsos quebrantamentos. Porque às vezes nós estamos aqui e nós maquiamos a nossa realidade com uma linguagem verbal. A paz, meu irmão, tudo bem, querido? A gente sabe usar a linguagem verbal. Às vezes maquiamos a nossa realidade interna com uma linguagem gestual. O irmão aqui está cantando, levanta a mão, você levanta. E bate pá, você bate. Mas só Jesus sabe quem está aí dentro. Então o homem chegou e adorou, mas ele está cheio de demônio.
ali esse ato de se prostrar é tipo assim, vamos ver se a gente engana ele, para ver se ele não manda a gente embora daqui. Porque se ele mandar a gente embora daqui, nós vamos ter que prestar conta para o nosso superior. Porque o reino das trevas, ele é altamente organizado. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 diz: e no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que podeis estar prontos, e quando chegar o dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, principados, príncipes e hostes da maldade, que habitam nas regiões celestiais. Você viu que o texto fala de uma hierarquia do reino de Satanás, principados, potestades, príncipes e hostes. Então os demônios que estavam naquele homem fizeram um teatro e o adorou. Mas Jesus, diante da adoração, Jesus disse: eu te expulso agora. Pá! Meu irmão, eu quero ver essa cena. Eu quero ver essa cena quando chegar lá no céu. Se tiver jeito. Se não tiver também, não quero não. Mas você imagina o homem, irmãos. Você, ei Jesus, eu te adoro. Ei Jesus, sai agora em nome de Jesus. Ei, você engana os homens, você engana o pregador, você engana o pastor, mas Deus você não engana. Jesus é que sabe, tem um negocinho aí dentro ainda que você precisa abrir mão. Tem um negocinho ainda que você não abriu mão. Tem um negocinho aí que você precisa renunciar. Tem uma maracutaia aí que você faz que você precisa deixar. Tem uma brecha aberta aí que você precisa deixar. Eu falei para a Viviane, eu não sou pregador de terça. Mas está aqui, irmão. O cara chega adorando. E Jesus repreende o cara que está adorando. Senhor, e tal. Jesus, eu te repreendo, Satanás. Imagina essa cena, irmão. Hã? Sim ou não? Hein, coisinha? Imagina isso. Jesus sabe. Jesus não nos divide com ninguém. Ou somos 100% dele, ou não somos. Hã? Você está aqui ainda ou já foi, irmão? Vamos terminar? Então vai até meia-noite. Você está entendendo isso aqui, irmãos? O homem achou que ia comprar a bondade de Jesus com uma adoração maquiada. Ah, pastor, não foi isso que eu saí de casa, não foi isso que eu queria ouvir. Ah, pastor, eu queria ouvir uma palavra mais soft. I'm sorry about that. Vamos terminar? Olha o que o texto diz, irmãos. Eu vou ler essa parte de novo. Versículo 6. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Só que enquanto ele está adorando, Jesus está dizendo: sai. Olha o que diz o texto. Versículo 7 diz assim: e clamando com grande voz dizia: que tenho eu contigo? Porque aqui já não está adorando mais. Ele não estava adorando, agora já está reclamando: que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ué, não estava adorando? Isso não é adoração. O que eu tenho a ver com o Senhor? O que tenho eu contigo é isso. No nosso português é isso. O que eu tenho a ver com o Senhor? O Senhor não é daqui. Eu não tenho amizade com o Senhor. O que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor quer fazer o que comigo? Mas não estava adorando no verso 6, é porque era mentira. Só que a visão... Ei, glória, não.
Culto de terça é culto de libertação. Culto de terça-feira é culto de poder, é culto de Deus abrir porta. Jesus vai te dar o emprego, Jesus vai te dar até alguns está mais difícil, mas Jesus vai ajudar. Escuta! Mas culto de terça é culto também de Jesus tirar tudo. É culto de Jesus limpar tudo, porque Ele não quer adoração falsa. Ele não é comprado com adoração que não é santa, que não é pura. Irmãos, eu fico impressionado com isso aqui. Você já tinha visto isso aqui? Você já tinha prestado atenção nisso daqui? O homem chega adorando, te adoro. Aí no versículo seguinte, o que eu tenho a ver contigo? Porque no meio da adoração Jesus disse, eu te repreendo, Satanás. Quantos dizem amém? Amém. Sumiu, glória a Deus. Sumiu a empolgação. Disfarça, senão eu vou achar que é com você. Escuta, quem está aprendendo alguma coisa aqui? Nós não compramos a bondade de Deus com nada falsificado. Ou é tudo ou é nada. Você é de Jesus, irmão? Você é de Jesus? Você é de Jesus? O texto diz assim, ó. Jesus perguntou, qual que é o seu nome? Aí o demônio respondeu, Legião, que nós somos muitos, não é só um não. Sabe o que era uma legião? Era uma unidade do exército romano. Era composta mais ou menos por 6.000 soldados. Então, é razoável a gente imaginar que dentro daquele homem havia quantos demônios? Uma legião, na época do Império Romano, quando chegava numa província, destruía tudo, matava todo mundo e vinha para destruir. Não é à toa que o demônio responde dizendo, nós somos legiões. Ou desculpa, nós somos muitos porque somos uma legião. O que o Satanás, o demônio está dizendo? A gente veio foi para destruir com tudo. A gente não está nesse camarada aqui, não é para brincar. A gente está aqui é para antecipar a morte dele. É por isso que ele está morando no cemitério. E Jesus só ouvindo. E com o pé aqui, ó, em terra. Ei, glória a Deus. E aí o texto diz assim, irmãos, e eu termino. E rogava muito, os demônios, e rogava muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte, uma grande manada de porcos, e os demônios entraram nos porcos, e você ouviu a história, os porcos se precipitaram no despenhadeiro e caíram lá no mar. Os porcos morreram. E os demônios? Morreram junto com os porcos? Não. Os demônios voltam para onde? Para a cidade. Porque os demônios falaram, não nos mande embora dessa província. Porque senão eles tinham que prestar conta com o chefe. E a missão deles não tinha sido cumprida ainda. Então eles entram nos porcos, os porcos caem lá embaixo e morrem. Os demônios morrem? Não. Os demônios voltam para onde? Para a cidade. E entra em quem? Nos habitantes. Pastor, tem isso? Tem, eu vou te mostrar aqui. Olha só, o versículo de número 14 diz assim, os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos e saíram muitos a ver o que tinha acontecido com o homem. Aí depois esse pessoal volta e diz assim, Jesus, o senhor podia fazer um favor para nós? Sim, pois não. O senhor podia ir embora? Porque a gente não quer o senhor aqui não. Quem rejeita a presença de Jesus, tá o quê, irmão? Não, eu não vou pregar mais não. Esse lado aqui eu não prego mais não, só aqui. Ei,
aqueles homens, porque perderam os porcos, bens materiais, os homens pedem que Jesus vá embora. Só manda Jesus embora quem está ok. Ensina eles lá como faz. Só manda Jesus embora quem está ok. Entendeu? Vou dar uma chance para vocês. Só manda Jesus embora quem está ok. E a pessoa que... Tem que terminar. Outro dia a gente fala, escuta. Você tem duas coisas. Você tem os porcos e você tem a presença de Jesus. Os porcos me dão retorno financeiro. Eu mato, eu vendo a carne, eu faço isso, eu faço aquilo. É minha subsistência, etc, etc, etc. Mas e se eu te falar uma coisa aqui, missionário Viviane? Me corrija aqui, mas essa é a sua área, não é a minha. Mas essa é a sua área. Toda libertação traz alguma forma de prejuízo material. É ou não é? Agora, se você preferir reter o material, você não vai desfrutar da libertação espiritual. Os homens da cidade preferiram a ausência de Jesus, preferiram mandar Jesus embora, do que ter a presença de Jesus e a sua presença significar perda de alguma coisa. Então, quando eu amo mais coisas, eu estou com a minha visão completamente deturpada, porque coisas não se ama, pessoas nós amamos, coisas nós gostamos. Você não ama o seu carro, você não ama a sua empresa, você não ama a sua fazenda. Você gosta do seu carro, você gosta da sua empresa, você ama a sua esposa, você ama os seus filhos. A gente gosta de coisas e pessoas a gente ama. A libertação que Jesus vai fazer vai ser tão grande na sua vida que você vai até esquecer que um dia você teve porco. Ei, a libertação na sua vida vai ser tão grande que você vai esquecer que um dia você tinha que entrar em chiqueiro, que um dia você tinha que dar lavagem para porco. Jesus vai te dar coisa maior. E a presença de Jesus é maior do que porco. A presença de Jesus é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Oremai. Prepara um hino, mas um hino bonito, não é hino de porco não, é hino bonito. Ei, escuta, serva de Deus. Escuta. O texto diz, eu termino aqui. O texto diz assim, ó, amigão, o texto diz assim, ó, que o homem que tinha, não tem mais. Os demônios, agora foi visto. E quem viu, notou e destacou 3 coisas. Eu queria ter mais meia hora para falar as 3 coisas.
mas não tenho. Eu vou te dar assim um vislumbre e você mastiga em casa depois. Ouça, o homem foi visto, número 1, assentado. O homem foi visto, número 2, vestido. Esse lado aqui. Número 1, ouça. O homem foi visto assentado, vestido e terceiro, em perfeito juízo. Ouça para aprender. Ouça para aprender, para dar glória a Deus com conhecimento. Ouça. Assentado fala de quietude na alma. Que jeito que ele andava? Para lá e para cá, para lá e para cá. Com quem na mão? Com quem na mão? Com quem na mão? Desesperado. Ai meu Deus, clamando, igual um maluco. E agora ele está como? Sentado. É paz na alma. É assim ou não é? É paz. Entendeu, campeão? É paz. Ele tá aqui, ele não está correndo mais. Não, agora eu estou em paz. É Salmo 4, verso 8. Em paz me deitarei, e logo pegarei no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Levante a tua mão. Aquele que vai sarar a tua alma chegou. Aquele que vai dar paz para a tua alma chegou. Oh alma inquieta, recebe paz na alma.